Talvez você chegou até aqui porque você queria muito saber o que é doença periodontal. Calma, a periodontia enquanto especialidade e ciência não se resume só a tratar o que é doença periodontal, mas a gente tem que entender o que é o periodonto saudável para você então conseguir entender o que é o periodonto doente, tá bom? Então vamos lá, a periodontite é também conhecida como doença periodontal, seguindo os conceitos da classificação atual. Qual conceito é esse? É o conceito que foi publicado no início de 2018 pela Academia Americana de Periodontia, Federação Europeia de Periodontia e todas as academias mais importantes de periodontia do mundo, elas compactuam e elas utilizam essa classificação. Essa classificação então diz que a doença periodontal é uma doença que afeta os tecidos periodontais de maneira destrutiva e progressiva, é crônica, multifatorial, inflamatória e tem uma associação muito clara com o biofilme, uma placa bacteriana disbiótica. A perda de inserção clínica é observada radiograficamente e clinicamente, além de ser possível observar sangramento proveniente do sulco gengival ou da bolsa periodontal após sondagem. Lembra daquela sondagem que eu falei para você que não pode sangrar? Era disso que eu estava falando. Viu como é importante você conhecer a anatomia? Pode ser considerada uma doença de saúde pública, porque afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, impactando negativamente na qualidade de vida destes pacientes, porque altera a capacidade mastigatória dos pacientes, a capacidade fonética, o convívio social, e isso tudo faz com que impacte negativamente nos sistemas públicos de saúde. Quem é que gosta de falar ou comer com dentes moles? Quem é que consegue mastigar adequadamente e ter uma nutrição adequada se não tem dentes? Ou se tem dentes faltando? Quem é que consegue se livrar de uma dor de cabeça postural com dentes que cada hora você mastiga de um jeito porque eles estão com mobilidade? Quem é que consegue ter um convívio social? Eu estou dizendo não só do convívio social em família ou com os amigos, até mesmo conseguir uma vaga de emprego com mau hálito. E eu tô falando para você, não é um mau hálito matinal de quem não escova o dente. Eu tô dizendo que a boca, seu buraco do fedor eterno, não ajuda na obtenção da sua vaga de emprego. É desses pacientes que nós estamos falando, é desses pacientes que nós vamos tratar, certo? Então vamos lá, nessa jornada de doença periodontal. Bem, quem é o paciente com doença periodontal? A doença periodontal é uma doença que, dependendo da maneira como você examina e dependendo dos exames que você utiliza, e dependendo talvez até de qual país você está falando, ela é encontrada entre 80% e 98,9% da população atendida. Você está me entendendo que tratar a doença periodontal é um nicho excelente? É um nicho de doença que não tem cura. É um nicho de doença crônica e inflamatória. Como é que você ficou tanto tempo sem pensar nisso? Esse paciente, independente da classe social, independente do gênero e juntamente com o avançar da idade, e só para te lembrar, a população brasileira também está avançando cada vez mais na idade, a expectativa do brasileiro vem aumentando ano após ano. E com o impacto do diabetes na população de modo geral e da doença metabólica, da síndrome metabólica, a chance de nós encontrarmos pelo menos um paciente com perda de inserção, aliás, encontrarmos um dente em todos os pacientes, pelo menos um dente em todos os pacientes que nós avaliamos, é muito grande. A chance de você tratar um paciente com doença periodontal no seu consultório todos os dias é muito grande. Nós estamos falando de quase 100% da população que apresenta pelo menos um dente com perda de inserção. Aqui no Brasil,
foi publicado recentemente pelo grupo da USP, com o professor Cláudio Mendes Panucci e a professora Cristina Vilar. Eles fizeram grandes revisões sobre as características epidemiológicas da doença periodontal na América Latina e Caribe, e pasmem, 98%, 99% das populações atendidas e avaliadas apresentavam pelo menos um dente com doença periodontal. O que é que você está fazendo que você ainda não tratou esses pacientes? Eu vou te falar o que você está fazendo. Você não está enxergando. Quem é esse paciente? Ele pode ser homem, ele pode ser mulher, ele pode ser de qualquer raça, principalmente a partir dos 30 anos, que são os pacientes adultos, mas lembrando que nós também temos uma parcela de pacientes jovens que perdem a dentição muito rápido. Esse paciente pode ou não ser fumante, mas se for fumante a chance é maior. Ele pode ou não ser diabético, mas se for diabético a chance é maior de ter mais perda de inserção. E ele pode ainda ser usuário de vape, narguile. Todas essas características nós encontramos. Eu tenho certeza que aqui na minha cidade, na sua cidade, você está cheio de pacientes nessas condições. Quem são esses pacientes? São os pacientes que ganham uma limpezinha no final do tratamento. Gente, a gente não tem que dar uma limpezinha no final do tratamento para paciente nenhum. Uma profilaxia bem feita deve ser feita no início do tratamento, porque essa profilaxia bem feita vai fazer com que a gente consiga ter um panorama geral das condições do paciente. A gente vai avaliar se ele tem gengivite, se ele tem periodontite ou se ele tem perda de inserção, se você quer. Se você entende melhor assim, se ele tem restauração para fazer, endo para fazer, a partir da sua profilaxia bem feita, você consegue traçar o plano de tratamento adequado, utilizando a pério como uma ferramenta principal e fundamental no seu processo de estabelecimento do plano de tratamento. Então vamos lá, radiograficamente, quem é esse paciente? Apresenta perda de inserção. Radiograficamente, como é que eu avalio isso? Você vai pedir um jogo de radiografias periapicais, vai traçar uma linha imaginária na junção cemento-esmalte e outra linha imaginária paralela tangenciando a crista óssea. Se essa distância for maior que 2 milímetros, bingo, você tem um paciente com perda de inserção. Flávia, de onde você tirou 2 milímetros? Lembra da aula de anatomia? A aula de anatomia mostrava que você só tem esses, no máximo, 2 milímetros para a gengiva grudar diretamente no dente. É o espaço que eu não tenho crista óssea. Se esse espaço estiver aumentado, o paciente está perdendo periodonto de inserção. Aumentou essa distância entre a crista óssea e a junção cemento-esmalte, esse paciente tem perda de inserção. Esse paciente, então, tem doença periodontal. Então, vamos lá. Segundo a literatura, apresenta perda de inserção clínica em pelo menos 2 dentes não adjacentes ou perda de inserção clínica nas faces livres, maior ou igual a 3 milímetros, com profundidade clínica de sondagem maior que 3 milímetros em no mínimo 2 dentes. Esse é o paciente que nós recebemos todos os dias no consultório. Todo paciente de consulta merece passar por uma sondagem de boca toda para você verificar pontos sangrantes na gengiva e profundidade clínica de sondagem. Mas quem é esse paciente que tem a gengiva saudável? É um paciente que apresenta uma gengiva inserida ou uma mucosa mastigatória, lembre-se que são sinônimos. Rosa pálido, ele não tem sangramento à sondagem, não tem edema, não tem perda do arco côncavo regular. Esse contorno da gengiva, seguindo a junção cemento-esmalte dos dentes, é o arco côncavo regular. Então, este é o nosso paciente saudável. Como eu encontro esse paciente? Eu faço uma sondagem de passeio boca toda. Nessa sondagem eu vou identificar se ele tem sangramento à sondagem e se ele tem profundidade clínica de sondagem maior que 3 milímetros. Foi o que eu acabei de falar para vocês no slide anterior. Mas se eu não tenho uma radiografia periapical de boca toda, você tem uma radiografia panorâmica? Não é a melhor e não é a mais indicada.
mas se é o que temos para o momento, é o que vamos utilizar. Gente, e o que causa a tal da doença periodontal? Eu falei que a doença periodontal é uma doença multifatorial. Ela é causada por micro-organismos presentes na cavidade bucal, ela é causada por fatores inerentes ao indivíduo, como por exemplo os fatores imunológicos, e ela ainda tem um componente ambiental. Que bactérias são essas? As bactérias, os periodontopatógenos, eles podem estar presentes na boca de qualquer um. O problema é quando você tem um descontrole da proporção de bactérias do bem e bactérias do mal. Olha só, isso acontece no intestino. Se você tem um descontrole de bactérias do bem e bactérias do mal, você tem dor de barriga, então você tem uma dor, você tem uma doença. Se você tem um descontrole de bactérias do bem e bactérias do mal no trato geniturinário, você também tem uma infecção. No trato geniturinário, você pode ter uma infecção urinária, você pode ter uma infecção intestinal e você pode ter uma infecção na boca. Essa infecção na boca é causada por essa disbiose. Entendeu o que é disbiose? É a descompensação de bactérias boas e ruins presentes na boca. Onde essas bactérias podem ficar? Elas podem ficar no dorso da língua, em restaurações mal adaptadas, principalmente na placa bacteriana que se acumula sobre os dentes. Que placa bacteriana é essa? A que se acumula todos os dias. E você escovou o dente, a partir de 15 minutos, e não fez bochecho, claro, e a partir de 15 minutos você já tem uma nova colonização de bactérias na boca. E como é que eu faço para controlar isso? Eu já sei que eu tenho bactérias ruins e bactérias boas, então eu tenho que manter a boca o mais limpa possível para que as bactérias boas sobrevivam e as ruins diminuam em quantidade, se possível sejam suprimidas. Isso nem sempre é possível, mas a gente tenta. Falando de placa bacteriana. Placa bacteriana, então, é uma massa de bactérias, não só bactérias, mas você pode encontrar vírus e fungos que se aderem sobre os dentes, sobre as próteses e todas as superfícies bucais. Por exemplo, língua, lábio, bochecha, célula epitelial descamada. Essa placa bacteriana, ela deve ser removida todos os dias, e ela leva 24 horas para se formar novamente. A partir de 15 minutos depois que você escovou, você já tem uma nova colonização, mas para essa placa bacteriana amadurecer, ela leva 24 horas. Qual é a ideia? Você nunca deixar ela amadurecer. Porque quando você deixa ela amadurecer, você favorece, por exemplo, que bactérias periodontopatogênicas, que vivem em baixa tensão de oxigênio, fiquem protegidas pelas bactérias boas. As bactérias boas precisam de oxigênio, as ruins não. Então, quando elas ficam protegidas envolvidas por essa placa bacteriana, elas têm maior chance de se tornarem virulentas, de causar mal para aquele indivíduo. Então, a ideia é cada vez a gente manter mais essa boca limpa.